Olá, companheiros. Dando sequência à proposta da nossa Casa de Associação Espírita Sérgio Xavier, está veiculando um estudo e uma reflexão em cada dia da semana. Em função do momento que nós estamos passando atualmente, eu resolvi falar um pouco de um estudo que nós demos o título de A Liberdade no Cárcere. É um sentimento que muitos estão me relatando, de se sentir limitado, aprisionado, impossibilitado. Então, nós vamos buscar na experiência de um psiquiatra que eu admiro muito, Viktor Frankl, é um psiquiatra judeu, viveu na Áustria e vivenciou a teoria da proposta sua de psiquiatria durante 4 anos em Auschwitz, no campo de concentração. Sem dúvida nenhuma que não compara 4 anos em Auschwitz com o que nós estamos passando. Mas na sua essência, na proposta, é que nós vamos perceber que tem uma semelhança, que é de buscar sentido a tudo aquilo que nós passamos. E no caso dele, foi um horror. 4 anos em Auschwitz. E lá, ele, estudando a si próprio e aos outros, foi percebendo etapas que iam acontecendo ao longo do tempo, que eram acompanhadas de aquisição de valores espirituais profundos. Então, ao analisarmos essas etapas, eu percebi que tem algo de comum com o que nós estamos passando. Quando eu percebo as pessoas, algumas ansiosas com a questão do contágio, outras aflitas com a solidão, outras não dando conta mais da confusão em casa, outros estão quase que aprisionados mesmo, há quase 60 dias sem sair de casa. Então nós vamos buscar nas reflexões de Viktor Frankl algo que possa dar sentido a esse momento que nós estamos passando. Lembrando, na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, que o espírito, antes de reencarnar, ele escolhe as suas provas. Provas adequadas, aquelas que vão facultar a todos nós desenvolver o que nos falta. Nos falta do ponto de vista do espírito. E nessa pergunta mesmo, o Espírito da Verdade responde que se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criou, e sim Deus. Então isso faz parte de Deus, que Ele quer, através dessa desventura, trazer-nos uma aventura espiritual. Então, Viktor Frankl, como eu disse, era um judeu, já era reconhecido, psiquiatra, já estava com seu passaporte pronto para ir dar aula nas faculdades dos Estados Unidos, quando a Segunda Guerra estourou. E ele ficou em dúvida se deveria ir para os Estados Unidos ou não. E ele, muito religioso, perguntou a Deus, pediu a Deus, me dá um sinal, Senhor. Foi quando seus pais entraram em sua casa, apavorados, agitados, e ele disse que foi, pai. E eles comentaram que os alemães haviam invadido a sinagoga. E a única coisa que eles conseguiram salvar foi uma pedra contendo os 10 mandamentos. Um pedaço da pedra contendo os 10 mandamentos. E aí Viktor Frankl pergunta, o que está escrito nesse pedaço? Honrar pai e mãe. Ele entende que Deus o chamou para uma missão. Ele rasgou o visto, ficou com os pais, a esposa, e foi para o campo de concentração de Auschwitz. E lá então, nesse estudo, ele percebeu várias etapas, que não são etapas tão cronológicas, mas de alma, que nós vamos estudar agora uma por uma, tentando fazer uma analogia com o momento que nós estamos passando. A primeira etapa, ao ir para o campo de concentração, foi o da desinfecção. Todos eram desinfectados, banho, e tudo que eles possuíam lhe era tirado. Tudo, não sobrava nada. Era aquele momento em que eles começaram a viver, tirar de si todo o supérfluo, todo o desperdício, uma simplificação da vida. Parece muito com o que está acontecendo hoje. Nós não estamos em condições muito de supérfluos, estamos vivendo com o que é necessário, e alguns até mais, e simplificando a vida.
Olha que incrível, gente. Aqui em casa tá assim, tá a maior graça, sabe? Tá um tal de fazer um mexidão para aproveitar o de ontem, o de ontem de ontem, e um mexidão gostoso e tá valendo. De repente a vida toda está sendo simplificada, o supérfluo está sendo eliminado pela impossibilidade. O segundo momento, a existência nua e crua, ou seja, não lhes restava mais nada. E às vezes nem os familiares mais. A esposa dele havia morrido, os pais, e ele constatou que o que restava de si era a melhor parte, que era a dignidade de dar respostas novas ao horror. Isso ninguém era capaz de tirar deles. Que era quando ele via muitas vezes companheiros indo para as câmaras de gás, com a cabecinha em pé, em oração, com a expressão leve e feliz. Porque fez uma resposta de morrer com dignidade. Dar respostas novas a cada momento, dessa estranheza que nós estamos vivendo. Com os filhos em casa, com a confusão do home office, outros em solidão, solidão necessária para entrar em contato mais íntimo com Deus. A terceira etapa que ele percebeu, então, foi o desnudar-se. Ou seja, ele não tinha mais nada. Nada mais temos a perder. Nada. Era a falência do ego. Ou seja, já não havia mais a vaidade, as exigências. Exigir o quê naquele campo de concentração? E está acontecendo isso hoje. Uma companheira me relatando, em seu home office, ela trabalha num local, numa empresa, e a sua chefe, a sua superior, exigindo dela fazer as coisas, fazer bem feito, e ela não dando conta e desesperada, e a chefe cobrando, até que ela se rendeu e disse para a chefe: eu não tenho condições de fazer melhor. E olhe por quê. E mostrou com a câmera do celular a casa dela. A confusão que estava a casa dela. Ela não tinha lugar para trabalhar em home office, os filhos em cima dela, e aquela baguncinha. A chefa se condoeu, olhou aquilo e disse para ela: tá bem, pode deixar que eu faço para você. Olha que coisa linda. Antes, é aquela pressão nas empresas de produzir, performance, aquela pressão de cima para baixo, todo mundo querendo dar conta por medo de perder o emprego. No limite da exigência, a gente encontra a nossa indigência. E na indigência, a gente se abre para acolher a própria dor e a dor do outro. E algo novo e belo acontece. E ele percebeu isso lá no campo de concentração. Não tinha mais nada a perder. Não tinha falência do ego. Mas aí ele percebia um outro momento, que denominou o momento da apatia. Dava a sensação que as pessoas estavam morrendo antes de morrer de fato. Em linguagem nossa espírita, morrer antes de desencarnar. E ele percebeu que aquele momento de apatia era necessário também. É aquilo que nós compreendemos no Evangelho do Cristo. É necessário que a semente morra para nascer o trigo. E foi ele que percebeu que a árvore vem da semente. Porque depois da apatia, algo novo começava a acontecer, que ele denominou a constatação do que mais dói no ser. Não é mais o que fere o corpo, porque o corpo não tinha mais onde ser ferido. A desnutrição, o horror das feridas, dos traumas, eram aliviados pelo choro. O edema da desnutrição, o inchaço da desnutrição, era aliviado chorando. Mas o que mais feria a alma nesse momento, depois da apatia, era a revolta pela injustiça. E é o que a gente está vendo hoje, né? Uma briga de verdades, de ideias, revoltas pela política, pelo ministro da Saúde, pelo fulano, ciclano. No próprio meio médico se desentendem, gerando sentimento de indignidade. E o que é verdade? A verdade está pulverizada. Nesse sentimento de injustiça que lá no campo de concentração de nada valia,
que poderia valer a morte antes do tempo, fez surgir então o terceiro momento, o nascimento da humildade. A percepção que nada mais valia as ideologias, as exigências, quem está certo, quem está errado. O que adianta ficar com a sua verdade, a minha verdade, com a minha ideologia, em detrimento da pessoa, do outro? Naquele momento, então, era mais sensato, e até pela sua própria sobrevivência, abraçar o outro, acolher o outro, ao invés de excluí-lo. A outra etapa, o outro momento, vamos dizer assim melhor, constatado, era dos sonhos. Os sonhos, os poucos momentos de sono, era para aliviar a fome. Sonhava com o armário cheio de guloseimas e a mente se alimentava e aliviava a fome. Mas ele percebeu que havia a morte de um outro sonho, a morte do desejo e da esperança, e que era necessário, porque o desejo causa sofrimento. Desejar gera sofrimento. E a esperança, ele percebeu que aqueles que tinham esperança que a guerra ia acabar, e a guerra não acabava, adoeciam e não davam conta. Essa esperança mata. Mas havia uma outra esperança que dava vigor ao ser. A esperança em si mesmo e em Deus. Não que a guerra ia acabar, mas que eu seria capaz de vivenciar qualquer circunstância com uma outra resposta, com uma dignidade. Que eu seria capaz de continuar ali, lutando pela vida. Uma esperança em mim e em Deus, e não nas circunstâncias. É quando eu ouço as pessoas falando, não, tem esperança, vai passar. Essa esperança enfraquece a fé, porque deposita a fé no outro sob a forma do governo, do tempo, e ainda exigindo de Deus que tire de mim aquilo que nos deu, o que é uma negociação da fé. E a morte do desejo é necessária, porque o desejo cria a constatação da impossibilidade da insatisfação, que não encontra campo de preenchimento. É melhor não desejar, mas viver o que é possível. E esses momentos estavam então, sequência, a nascer um momento incrível, que ele percebeu da ausência de sentimento. Já não sofria mais. Já não sofria vendo a morte, a fome, a miséria, a saudade. Começava a nascer aí o que no budismo e no hinduísmo chamam do ser equânime. E que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Loucura e Suicídio, coloca lá que o maior antídoto da loucura e do suicídio é passar pelos reveses da vida com indiferença e até mesmo alegria. Indiferença não é virar as costas, mas é não engolir a pílula do sofrimento que a mente gera, que a mente fala, eu estou cansado, pronto, sofreu. Eu queria comer isso, aquilo, e não tem, sofreu. Fulano morreu, sofreu. A indiferença é desenvolver a capacidade de entender que se Deus é causa primária de tudo, Deus é amor e justiça sempre, e nós somos espíritos, e a vida humana é passageira, e todas as vicissitudes da vida guardam a potencialidade de fazer desenvolver em nós o amor universal, nós vamos então aprendendo a passar pelas vicissitudes com essa indiferença, com o ser equânime. E isso ele observou lá no campo de concentração. Não havia mais sofrimento diante de tanto horror. E finalmente constatava a última etapa, que ele denominou da religiosidade. É quando nascia uma força, uma vitalidade doadora. É quando ele percebeu que o maior sentido da vida não é perguntar o porquê e nem querer se realizar com o mundano, com o condicionado do mundo. Mas o sentido da vida reside no para quê
e para quem? E aí ele percebeu, naquele horror, que dar-se, que doar, era a maior alegria naqueles momentos. Era uma visão revitalizadora. Daí que nasce a grande conclusão de Viktor Frankl no campo de concentração. Que o mais importante da vida não é o que eu espero da vida, mas o que a vida espera de mim em qualquer circunstância. E a vida espera que a gente saia da condição de mendigo, pedinte, para a condição de doador. Viver como Paulo dizia, eu me contento com pouco e com muito. Não importa. Pouca coisa me agrada, mas me contento com pouco. E ele percebeu isso. De modo que coisinhas simples ali se tornaram grandiosas. Um toquinho de cigarro que eles achavam, eles guardavam para fumar semana que vem em grupo. E era mais revigorante, ao invés de guardar o pão para a noite, oferecer o canto da alegria para aqueles que não davam conta e compartilhar o pão. Esses eram renovados em sua alma e seu vigor. E nessa religiosidade que nós poderíamos chamar de viver como espíritos na Terra, né? Uma espiritualidade intensa em meio ao horror, ele percebeu que o humor era fundamental. Transformar o horror, desgraça, em graça. Essa é a essência do palhaço. Assim eles reuniam, contavam piadas e riam da própria desgraça. Aquela vasilha que de manhã recolhia o pão, à noite era usada para recolher as fezes. E eles riam. E nós estamos no momento de rir de não dar conta, de rir da loucura que muitas casas estão com os meninos sem aula e os pais em home office. Rir de tanta coisa que a gente queria e não é possível. É a alma do palhaço transformar desgraça em graça. E é isso que Deus faz conosco. Cria uma desventura, uma desgraça, para nós aprendermos com isso, nascer a graça do Espírito. Não só Viktor Frankl viveu essa experiência e essa conclusão que a verdadeira liberdade alcança no cárcere, mas nós vamos ver a mesma fala em Sócrates, que não se sentia preso. Paulo de Tarso, quando o soldado abriu a cadeia para ele fugir, que não se sentia preso. Gandhi, Mandela, Mujica, todos eles agradeceram os momentos de cárcere. E foram graças a eles que se tornaram o que eles foram, e o Mujica ainda vive entre nós, relata, graças a eles que se tornaram o que foi. E assim como Mujica, que ao ser liberto e se tornou presidente do Uruguai, retornou ao seu local de cárcere, né, a sua cadeia, a sua solitária, e cumprimentou todos os soldados, os carcereiros, dizendo que eles cumpriram a sua missão. Fizeram o que tinham que fazer. E graças a eles, que ele se tornou o que ele é hoje, um exemplo de presidenciável. Viktor Frankl também fez assim. Quando a guerra acabou, ele protegeu alguns soldados alemães dos aliados, porque entendiam que eles tinham uma razão em si. Viktor Frankl conseguiu ir além da própria verdade, do seu próprio conceito, entender a verdade do outro, e abraçou a verdade do outro, protegendo alguns alemães de seus aliados. Então fica essa proposta de vivência que não é fácil, é trabalhosa, mas que pode nos conduzir a novos patamares de espiritualização, de modo que a gente não necessite mais a dor para alcançar aquilo que ela faz conosco. Que a gente possa fazer pela alegria de viver, pela alegria de ser aquele que não vive mais a lei, como diz Paulo, que o Senhor veio nos libertar da lei. Porque aquele que age pela lei não tem a graça do Senhor, mas sim aquele que age pelo Espírito, vivendo a lógica do Espírito na condição humana. Então, fiquemos com essas lembranças agradáveis desse homem, desse Espírito que delegou para nós essas coisas maravilhosas, para que um dia possamos atingir
a felicidade incondicional do espírito. Muita alegria e paz para todos e em breve vamos continuar juntos aí trazendo as nossas trocas de vivências. Abraço a todos.